Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcast Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 97. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Futuri Lab, a plataforma de conhecimento do Futuri, acesse penseojogo.futuri.com.br. Cadastre seu e-mail e fique sabendo mais detalhes sobre o Pergunte ao Jogo, o nosso primeiro curso online com Eduardo Cecconi. E a gente começa esse podcast com o apoio de Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo, ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores, Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multiesportes, editora Grande Área. Uma honra começar esse The Pitch Invaders em época de Copa do Mundo. Dali Gabriel! Como é que tá, meu velho? Que felicidade! Copa em pleno andamento e aqui o The Pitch Invaders invadindo o campo. Que coisa bem boa, né? Pô, 4 em 4 anos, esse período de 4 anos esperando Copa dá um desespero, assim, porque... Ainda mais que 2014 foi no Brasil, né? Então, todo aquele clima, e agora 2018, então, cara... Eu confesso que eu tô muito feliz porque finalmente a Copa chegou, tem muita coisa bacana. Vou olhar de um outro jeito, né? Eu olhei 2014 até... um pouco diferente, agora vou olhar de outra forma, sempre aprendendo, assim, então, cara, demais, que bom que a Copa começou. Mais um Invader doméstico aqui, o Invader da casa, Myron Rodrigues. Dali, Myron, época de Copa, que felicidade. Dali, presidente, época de Copa é diferente, né? Confesso que de ontem pra hoje mal dormi, e de hoje pra amanhã eu vou dormir pouco também, porque eu já durmo tarde ao natural, os jogos são cedos, então... vai ser bem complicado, e como disse o Gabriel, essa Copa, entre aspas, eu estou cobrindo, não em loco, mas de longe, por causa do projeto. Então eu estou bem feliz com ela, já fiquei feliz com o primeiro jogo. E tem mais 37, aí 67, sei quantos jogos tem, mas tem bastante para ver e eu estou bem feliz com isso. Não, na próxima a gente vai te mandar lá pro Catar, tu vai estar em loco lá, mas sabe que não pode beber, né? Então serão 30 dias para ficar que nem o Casagrande lá, sóbrio. Bom, nosso primeiro Invader é mais do que da casa, nosso vizinho aqui no feed com entrelinhas, cara do Data ESPN, Renato Rodrigues, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, amigão. Pô, cara, que bom estar de volta aqui com vocês. No Entrelinhas a gente deu uma atrasada essa semana que vem a gente já vai ter Copa aí pra falar. Eu e o Léo vamos trazer o Entrelinhas, essa parceria que a gente vem tendo aí, que vem dando muito resultado. Pô, é um prazer, né, cara? Copa do Mundo tá rolando, primeira Copa do Futuri. Baita guia que vocês já colocaram aí nas redes sociais, é sempre um prazer. E o assunto é bem legal, cara. O assunto é algo que vai bater bastante na Copa aí. Eu acho que o pessoal vai se interessar bastante. E o time hoje tá forte, camisetas pesadas por aqui, porque o outro convidado é nosso primeiro professor do Futuri Lab, do curso Pergunte ao Jogo sobre Análise Tática. Muito em breve estará disponível na nossa plataforma de educação futeboleira. Eduardo Cecconi, Dário Cecconi, bem-vindo de volta, irmão. Valeu, Eduardo. Boa noite a todos. Professor é uma palavra muito forte, né? Estamos aí para compartilhar o conhecimento que outros compartilharam comigo. Mas o protocolo manda que seja assim. Vamos lá, Invaders, vamos quebrar a linha de 5. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Bem, Invaders, se tem algo hypado nessa Copa do Mundo é a linha de 5. Todo mundo em todos os canais gerando conteúdo sobre linha de 5. E tem muita coisa saindo um pouco distorcida também. Linha de 5 é ferrolho. Enfim, a gente está aqui hoje para tentar saber exatamente
Como ultrapassar uma linha de 5, então? Uma coisa é certa, ela sempre acaba colocando dificuldade para o adversário, porque é uma questão numérica, matemática, pelo número de jogadores que acaba na primeira linha de defesa, acaba se estabelecendo ali, não tem como criar uma certa dificuldade. Secone, explica pra gente um pouco melhor. Primeiro vamos estabelecer a linha de 5 de defesa. Como é que funciona essa linha de 5, para depois a gente descobrir como é que a gente passa por ela. Olha, Eduardo, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e até é importante, porque no Future muitos seguidores são iniciantes na análise tática, pessoas que estão começando agora e que se empolgam bastante porque estão em contato com uma profusão muito maior de informações e dados, como na época que eu comecei lá em 2009, onde não tinha tanto jogo, nem tanto scout, nem tanto mapa de calor. Então a gente tem que tomar cuidado com quebrar um pouco a visão dogmática de que existe uma fórmula, né? A gente tem que tentar entrar na contextualização para ver que existem várias maneiras de se armar essa linha de 5. Qualquer time que a gente pegar que tenha usado recentemente ou seleção essa formação, a gente vai ver características diferentes ou na escolha do perfil dos jogadores ou na maneira de marcar, com encaixes mais curtos ou com perseguições mais fora de setor ou guardando mais o espaço, usando um lateral entre os 3 zagueiros e um extremo nas alas, ou jogando com 3 zagueiros de ofício e laterais nos lados. Cada escolha dessas interfere um pouco no funcionamento dessa linha, mas como o viés da conversa é mais acredito eu, do bloco baixo e de utilizar essa formação para fechar a entrada da área, eu acho que as inspirações mais recentes ali são a Costa Rica da Copa de 14, alguns clubes ingleses que tentaram fazer isso para quebrar o Chelsea, quando o Chelsea estava despontando, fazendo uma linha de 5 mais ofensiva. O West Ham fez isso, agora o Fluminense está fazendo, mas até interfere também a formação do meio, né? Porque o Fluminense às vezes é um 5-3-2, tem equipes que marcam em 5-4-1, então toda essa contextualização do perfil dos jogadores, a maneira como a marcação é feita, interfere no resultado final, né? Renato, é muito legal isso que o Secone falou, porque a gente tem que avaliar, inclusive, e ter muito cuidado na forma como a gente aborda o tema de esquemas modernos ou de evolução, porque esse hype todo da linha de 5, a gente só não pode estabelecer uma linha de 5 como moderna, né? Porque é um sistema bem antigo no futebol. É claro que com uma outra configuração, talvez sem o líbero, mas a gente tem que se estabelecer, e esse alerta do Secone inicial é importante, né? Para a gente não estigmatizar ou adjetivar esquemas, modelos ou configurações, plataformas, enfim, como moderno ou como evolução, e nem como sendo o esquema único e definitivo para alcançar a vitória num jogo, né, Renato? Não, total. E, cara, se a gente for olhar o sistema, o que a gente fala na linha de ônibus, que muita gente diz, ele cada vez ele tem menos relevância, ele continua tendo uma importância muito grande porque ele é uma referência posicional, né? É muito claro que, se eu sou o zagueiro pela direita, o lateral pela direita, falando numa linha de 4, a gente tem uma referência de um espaço que cada um tem que preencher, principalmente sem a bola, né? Mas a gente tem que começar a entender mais a questão do modelo. Como o Secone disse, existem linhas de 5 e de várias maneiras de se jogar. Então você tem que entender a questão da mudança, né? Que você antes tinha o líbero, que era um cara que desprendia mais, que saía pro jogo. Às vezes até a questão de coberturas, né, com um cara mais na sobra, às vezes até um pouco mais recuado. Tanto eu como o Secone, a gente fez um trabalho legal aí no Sesc aqui em São Paulo sobre a evolução das Copas e a gente conseguiu enxergar bastante esse tipo de coisa. Então, primeiro começar a entender o conceito, né? Muita gente fala, mas o volante está entrando na linha de 4, por exemplo, é uma linha de 5.
Não é. Você tem que entender o conceito do modelo. O que está sendo colocado ali? É algo definitivo? É algo que é um padrão que é recorrente dentro do jogo? Não, esse volante só está entrando para cobrir algum espaço que alguém saiu porque desgarrou da linha. Muita gente fala, às vezes, numa linha de 4, com os dois extremos baixando bastante, fala, não, mas é uma linha de 6. Então, eu acho que a grande questão, a primeira coisa para se definir um esquema, acho que sem a bola hoje em dia é mais fácil até de você conseguir entender com equipes que jogam de uma maneira mais zonal, né, maneiras mais rígidas, é você entender a interação. Muito se fala das diferenças do 4-3-3, 4-1-4-1. É entender a interação. O seu segundo volante ele tá interagindo mais alinhado ao seu meia ou o volante. É um 4-2-3-1, é um 4-3-3, entendeu? Então, tentar entender tudo isso. E aí, depois disso, começar a entender o comportamento. Como o Cecconi disse, o Chelsea do Conte usou o Azpilicueta há muito tempo como um desses 3 zagueiros. Então, ali já tem uma ideia de saída. A altura dessa linha de 5, acho que é muito importante. A gente vai falar em como quebrar a linha de 5. Então, depende muito da altura que essa linha joga. A questão de os modos de marcar, esse time persegue, esse time quebra a linha, e o que acontece quando um zagueiro sai para perseguir? Essa linha fecha, deixa um espaço. Então eu acho que essa é a grande questão. Cada caso é um caso. Eu acho que aqui no Brasil mesmo a gente tem, desde o Fernando Diniz, que não tem tido um bom desempenho nos últimos jogos, que é uma proposta totalmente de se propor o jogo de ter a bola, para uma Chapecoense do Gilson Kleina, que disputa um outro campeonato, a gente até entende, né? Eu até acho que a gente tem que quebrar um pouco essa questão desse preconceito com quem escolhe um jogo mais reativo, quem escolhe um jogo mais propositivo. Acho que existem várias maneiras de se ganhar, de se perder, mas você vê o conceito de linha de 5 ali nas duas equipes, mas maneiras de se jogar e de se pensar o futebol totalmente diferente. Então começar a entender isso. Acho que hoje em dia é muito mais importante o comportamento individual, grupal e coletivo da equipe do que simplesmente o sistema. Quando a gente fala em 3 zagueiros, quando a gente fala em 3 volantes, já vem aquele nariz torcido das pessoas como uma equipe defensiva. E aí depende o quanto você solta esses jogadores, o que cada um tem de função dentro de uma engrenagem maior. Eu acho que essa é a grande questão para se debater dentro desse sistema. Né, Mário? É importante, como o Renato falou, saber a dinâmica, porque afinal de contas, 5 ou 10 metros de um jogador para cima ou para baixo pode mudar completamente a forma como se vê o esquema e como se traduz nessa famosa linha de ônibus aí, como o Renato, e eu já vi o Cecconi falando sobre isso também. Então é importante a gente ver a dinâmica e se aquilo ali vai se tornar um padrão durante o jogo, né, Mário? Essas 2 primeiras intervenções do Cecconi e do Renato também deixam muito claro que é hora da gente olhar o jogo por um outro ponto de vista, né? Sem estigmas, sem preconceitos, porque afinal de contas não há uma consagração de um esquema, de um modelo para ser vitorioso. Eu concordo muito com isso, desse negócio dos números das plataformas 451, 352 e tal, ser só número de telefone mesmo, porque a gente... eu costumo dizer que o jogo do futuro, daqui 5, 10 anos, a gente vai ter que começar a debater só o que acontece dentro do campo sem se ligar para a plataforma. E isso o Real Madrid vem dando pra gente, a Espanha vem dando pra gente, até a própria Alemanha. E na linha de 5 isso também é muito notável, né? Porque tem times que usam 3 zagueiros puros, que se livram fácil da bola para pegar volante saindo tocando a bola. Tem o Chelsea, por exemplo, que usa um lateral que se soltam um pouco mais com a bola, que é zagueiro também, que é o Azpilicueta. E se a gente for pegar em 2002, falando muito mais atrás, foi o último líbero, que era o Ramelow. Ele já atacava marcando, que é um conceito que usam muito agora. Ele atacava com a bola, por dentro ou pelo lado, por onde ele era o cara que ele não ficava só na sobra dos caras, ele podia ir pro lado ou pro outro e atacava espaço com a bola, e se ele perdesse a bola ele já ficava lá pressionando. Isso aí muda tudo, tá? E ele com a bola, ele não é mais um zagueiro, sabe? A gente precisa parar de se apegar nos números no 4-5-1, no 3-4-3 e se apegar mais o que acontece no jogo, porque é o que eu costumo dizer, futebol, né, ele não é pebolinho, os caras não ficam ali parados ali com aquele desenho o tempo inteiro.
futebol ele tá cada vez mais fluido e daqui a pouquíssimo tempo, isso não vamos alongar nem 10 anos, isso aí vai ser cada vez mais notório, jogadores fazendo cada vez mais coisas em campo e a gente tendo que aprender muito mais sobre isso que vem acontecendo. Gabriel, e a linha de 5 sequer pode ser definida ou conceituada como um modelo que privilegia a defesa, afinal de contas, muitos times que passaram a adotar essa linha começaram a atacar mais, né? Exato, e na real só, até falando um pouquinho antes de tudo que a gente está conversando sobre achar a linha de 5 ou não, me parece que muitas vezes as pessoas começam a querer achar conceitos em tudo quanto é canto, e é como o Renato falou, nem sempre o volante recuar para uma linha de 4 vai significar uma linha de 5, pode ser um movimento ali que foi necessário, não significa que o time vai defender em 5. E quando a gente fala que realmente não é algo que prioriza defesa, é muito real, porque o Chelsea, que eu acho que foi ali talvez o boom mais recente, quando a gente começa a falar um pouco mais sobre essas linhas, e tem até Pitch Invaders sobre isso, o Moses não é um lateral de fato, ele é um ponta direita que é convertido em jogador para jogar ali. O Marcos Alonso é um lateral que muito joga por dentro, tá toda hora aparecendo no segundo pau ali em jogada do Chelsea. Então, ataca muito, é um time que ataca muito, esses dois alas muitas vezes estão virando quase outros dois pontas, e aí fazem com que os pontas desse 3-4-3, por exemplo, do Antônio Conte, se tornem mais jogadores por dentro. Então, não tem nada de defensivo. Claro que em algum momento, algum time, algum contexto pode ser uma linha de 5 defensiva, mas é mais ou menos isso, a gente tem que entender o contexto que ela está inserida, por que ele está jogando assim, porque ela pode ser muito ofensiva e claro que ela pode ser bem defensiva também. Mas Secone, de alguma forma, e se a gente tentar focar a nossa conversa na fase defensiva da linha de 5, onde o time adversário toca a bola e o meu time está montado na defesa, a linha de 5, o objetivo dela, ou a ideia dela é a superioridade numérica, né? Aí já é um começo da nossa conversa. A linha de 5 ela estabelece uma superioridade numérica na frente do gol. É assim que se começa, Segura? Com certeza, se eles forem se posicionar ali a 20 metros da goleira, como se diz aqui, mas é só no sul, né, ou do gol, como dizem no resto do Brasil inteiro, a 20 metros dali, ela vai criar bastante dificuldade, né, porque a linha de 4 defensiva, muitas vezes, ela pode ser mais espaçada de acordo com a tua circulação de bola e a tua movimentação, e com a linha de 5, consegue manter os teus alas guardando os atacantes que estão na amplitude e fechar a casinha com 3 no corredor central, o que cria uma dificuldade. E se um desses 3 for um cara mais de sobra, um perfil Jeromel, aquele cara que consegue mapear e antecipar padrões e assim cortar linhas de passe e antecipar jogadores que vão receber a bola, fica bastante difícil de entrar na área, né? Aí é como eu disse antes, eu sendo um analista de uma equipe que vai enfrentar uma defesa que se posiciona assim em bloco baixo, em linha de 5, tem que tentar destrinchar as características desses jogadores e como o Renato disse, dos comportamentos entre eles, né? O ala vai abordar mais alto quando a bola entra no setor, ou ele vai deixar o extremo abordar e ele vai manter a linha mais coesa. Se ele abordar, essa linha vai espaçar porque o zagueiro vai vir junto, ou o espaço vai ficar nas costas desse ala. Que tipo de relação acontece quando o zagueiro sai para caçar? A linha, os alas vão compactar mais, ou aquele buraco vai ficar mais extenso? Então essa é a chave, acredito eu, é analisar esses comportamentos, as características dos jogadores e as interações entre eles. Um exemplo, o Tottenham, pelo que eu me lembro, foi a primeira equipe que conseguiu derrubar o Chelsea no auge desse modelo do Conte. O que ele fez? Ele, em primeiro lugar, espelhou o 3-4-3. Mudou o 2-3-1 dele naquele jogo, mas principalmente ele botou o Dele Alli em cima do Azpilicueta
e fez 2 gols de cabeça ali. Então ele identificou o que poderia ser o ponto vulnerável daquele bloqueio defensivo do Chelsea, que era um zagueiro mais baixo. Ele utilizou o lado direito como lado forte para terminar a jogada pelo alto no lado esquerdo, com o Dele Alli entrando entre o Moses e o Azpilicueta. Se bem me lembro, ele fez 1 gol de cabeça e o outro foi do Kane, eu não sei, eu acho que o Tottenham ganhou de 2-1, talvez eu esteja cometendo algum erro da minha memória já de idade avançada, mas é um exemplo de como identificar um ponto vulnerável dentro dessa linha e a partir disso encontrar a tua solução. Me metendo, o nome disse que o Cecconi falou, e a gente usa bastante outros esportes para ilustrar o futebol, o nome disso é mismatch. No basquete existe muito, quando ele coloca um jogador de posição mais alta para bater com o mais baixo e ganhar vantagem. Quem fez muito isso nesse playoff de NBA, as pessoas que gostam, foi as trocas de arremesso para deixar o Kevin Durant em cima do armador do Cavaliers e ele conseguir ir matando bola o tempo inteiro. Perfeito, na NFL também tem esse mismatch, quando o quarterback consegue ler que um recebedor mais alto, em geral um tight end, caiu na zona de um cornerback mais baixo, tipo o Patriots com o Gronkowski, que é uma torre, correndo para cima de um cornerback que tem 20 centímetros a menos que ele. Aí o Tom Brady joga de olho fechado, porque é um mismatch físico, né? Nem todos os mismatches no futebol precisam ser norteados por isso, mas nesse caso, se um dos 3 é mais baixo, aí o Pochettino foi muito bem nessa leitura, e a tua comparação com os esportes americanos é perfeita nisso. O próprio Mandzukic na Juventus, jogando como um extremo, em vários momentos ele fecha no lado oposto, né, na segunda trave, e como ele é um jogador agressivo, de imposição e que tem altura também, ele acaba ganhando, né, o Mandzukic fez bastante gol assim pela Juventus, fazendo corredor sem bola, mas quando a bola chegava no lado oposto dele, ele já corria direto para a segunda trave para disputar e ganhar. É bem legal. Quase eliminou o Real Madrid na Champions assim, né? Jogou em cima do Carvajal, 2 bolas do Douglas Costa e 2 gols do Mandzukic. É isso, verdade. Bem lembrado, Gabriel. Renato, e a linha de 5, ela é um antídoto para amplitude máxima também, né? De alguma forma, está relacionado o uso de 2 extremos bem abertos com a adoção da linha de 5 como antídoto para isso. Sim, total. O Cecconi abordou isso logo no começo. É meio lógico, né? Com um jogador a mais na linha defensiva, você consegue abranger uma maior parte do campo. Você consegue manter os espaços entre um jogador e outro. Dificilmente você vai ver uma linha defensiva de 4 hoje com os 2 laterais muito abertos. É claro que para cada situação, o Mano Menezes trabalha muito assim, o próprio Tite, em estreitar ou deixar um pouco mais espaçada essa linha de acordo com o adversário também. É importante você ter essa leitura e entender quando é melhor você fechar um pouco mais o centro ou abrir um pouquinho mais, porque entende que a necessidade de estar mais encurtado nesse ponto na hora que a bola entra, por exemplo, é um dos motivos, mas a linha de 5 ela ocupa uma faixa muito maior. E aí o que você tem? Duas vantagens que você tem. Uma, você quebra muita infiltração, né? Somente se você jogar com um bloco bem baixo, você não tem espaço para enfiar essa bola, já que a distância entre um jogador e outro é muito pequena, então alguém vai conseguir ali fazer uma interceptação ou pressionar a bola que entre, e outra coisa, você consegue ter uma linha de cobertura ainda maior, né? A gente percebe na linha de 5, pelo menos as melhores que eu vejo assim, em questão de funcionamento, é que os alas, quando eles baixam, né, e entram na linha dos zagueiros, eles teoricamente têm uma liberdade maior para pressionar. Geralmente o Cecconi fez uma análise bem legal do Chelsea no blog dele, mostrando isso. Quando a bola entra no setor do lado, os laterais saem e precisam ser bem agressivos. E quando ele faz esse movimento de sair e literalmente quebrar um pouco a linha, você ainda tem 4 jogadores. Você tem alguém já fechando na cobertura e mais 4 jogadores para a linha de cobertura protegendo o gol.
Então tem muito essa questão, você vai ter sempre uma linha de cobertura bem sustentada, você vai cortar espaço para infiltração. Se você jogar com um bloco baixo, dificilmente algum time vai conseguir achar alguém em profundidade, porque não vai ter profundidade para atacar no campo, né? Aconteceu muito no amistoso, não sei se vocês lembram, o amistoso Brasil e Rússia. Logo no começo do jogo, acho que o Daniel Alves enfia uma bola pro Gabriel, que ele faz uma diagonal para fora, e ele praticamente sai na cara do goleiro. Nesse momento a Rússia estava jogando com um bloco um pouco mais intermediário, mais médio. A partir do momento que essa infiltração acontece, a Rússia baixou o bloco. E aí prejudicou bastante a seleção brasileira, porque o Tite falou muito em abrir o campo e usar a infiltração. A gente vai ainda falar mais para frente das armas, né, para quebrar essa linha defensiva, mas tem muito disso. A altura dela vai dizer muita coisa na hora da estratégia do jogo. Myron, a Itália está fora da Copa, mas ela nunca pode ficar de fora de uma conversa, de um debate sobre tática, afinal de contas, ainda mais se a gente for falar sobre questões defensivas, né? A sede inicial, o nascimento do Catenaccio. Como é que é essa configuração, 3 zagueiros lá na Itália, 3 centrais lá na Itália, Myron? Depende, nos anos 80 tinha o Xerea brincando de líbero, mas não chegava a ser uma linha de 3, né? A linha de 3 na Itália, ela foi e voltou, ela foi do Catenaccio, do Heleno Herrera na Inter, que foi o primeiro cara que colocou um regista também. As pessoas não precisam dizer que ele só defendia. Mas agora, no futuro, existem linhas de 3 diferentes, linha de 5 diferentes, com 3 zagueiros. Tem a Lazio, que é um time mais de 3 zagueiros puros mesmo. Eles não saem muito com a bola, em embate físico o tempo inteiro, e laterais fechando, e alas fechando o tempo inteiro. E tem a linha de 5 muito boa da Atalanta, que fez uma temporada forte no italiano. Né? Mais uma do Giampiero Gasperini, já é a 2ª temporada seguida que ele vem num nível muito alto e propondo muito, cara. O Rafael Tolói é um cara que aqui no Brasil ele passou batido, a gente não conseguiu ver tanto dele assim. Ele é um cara que sai com a bola, e tem o Caldara que joga pela esquerda, é um cara que também sai bem com a bola. Aí tem os 2 laterais apoiando muito. Aí a linha de 5 do Gasperini meio que inverte a pirâmide, como ela fazia do Chelsea. Joga com 5, com os 2 alas espetados, mais 2 atacantes e mais o Papu Gomes infiltrando também. É um time muito ofensivo com padrão de linha de 5, assim. A linha de 5 são as 2 linhas de 5 mais gritantes do campeonato, e as 2 são muito diferentes, assim. São meio que água e óleo, assim. É impressionante de ver. Eu gosto bastante dessa dualidade das 2. E aí, Gabriel, e como é que a gente vai encarar a linha de 5 nessa Copa do Mundo, hein? Como é que, pelo menos, vamos usar a seleção brasileira como parâmetro de estratégia ofensiva? Tu acha que ela está configurada nesse time titular que estreia com um parâmetro adequado para enfrentar uma linha de 5 mais baixa? Me parece que sim. Por uma mudança, na verdade, talvez a chegada e entrada do Coutinho, com por enquanto o Renato Augusto fora, me parece que pode ser útil, porque pelo que a gente tem visto, assim, e ouvido os relatos das atividades, com esse modelo, com o Casemiro, Paulinho e Coutinho, em muitos momentos o Brasil tem 5 homens ali na frente, com Neymar na esquerda, aí o Jesus mais centralizado como centroavante, o William pela direita, e aí entrando muito, buscando a entrelinha ou atacar o espaço, o Paulinho principalmente, né, que já fazia isso naturalmente no modelo da seleção, mas agora também o Coutinho, ele se sentiu muito à vontade, inclusive, no amistoso contra a Áustria, né, então talvez seja essa a possibilidade, até porque os laterais da seleção muito jogam por dentro, né? O Tite faz muito o Marcelo e agora vai ter que ser o Danilo, né? Mas antes do Daniel Alves, o Danilo vai ter que se adaptar um pouco mais a isso, mas jogarem por dentro para servir quase como sustentação na base dessa jogada inteira da seleção. Então, me parece que pode ser bom, né? Porque tem o Coutinho ali que pode ser um cara que não é a mesma coisa que o Fernandinho. O Fernandinho ajuda na circulação da bola e tudo mais, mas eu acho que o Paulinho vai muito bem no toque de bola pela direita, mas eu acho que o Coutinho seria mais importante para quebrar uma linha de 5, assim. Então, me parece que sim. Agora, como vai
ocorrer no decorrer de uma partida, aí a gente só vai ver, dependendo de como o jogador vai estar, a pressão, tem vários fatores que podem influenciar também nisso. Secone, se tem algo que é uma forma de invadir uma linha de 5, superar uma linha de 5, é o X1, né? A vitória pessoal é uma arma fundamental, e isso o Brasil tem, principalmente pelo seu lado esquerdo. O X1, a vitória pessoal, é uma grande arma contra a linha de 5, né, Secone? Com certeza. Driblar quebra qualquer sistema, sendo dessa forma como o Brasil está colocando os seus jogadores decisivos em condição de driblar, que é superpovoando o setor da bola, vai um pouco na contramão dessa disseminação do ataque posicional, de cada um guardar o seu espaço e ter amplitude nos dois lados. O Tite está levando um número grande de jogadores para o setor da bola e cria uma superioridade que te permite, ao mesmo tempo, causar uma tensão no sistema defensivo dos caras, porque tem muita gente ali, muita gente boa, mas também dá confiança pro cara do drible e partir para cima, porque ele sabe que se perder, a pressão imediata vai ter uma boa chance de surtir efeito, porque tem muita gente povoando o setor, né? Acredito que seja um dos principais acertos da mecânica ofensiva do Tite, é essa aglomeração no setor da bola, também já pensando em proteger o cara do drible no momento da perda, porque se o William vai pro lado do Neymar, o Coutinho tá ali, o Jesus tá dando profundidade perto, passou o Marcelo, Casemiro tá na base, se perder a bola, esses caras já estrangulam, já roubam e já podem insistir ali no setor ou virar pro Danilo, enfim, criar um mecanismo de proteção ao drible talvez seja uma das coisas mais inteligentes que se viu recentemente no nosso futebol. Secone, mas essa quase que antítese ao jogo posicional, o de trazer uma quantidade grande de jogadores para povoar o único setor, a gente vê na TV, vê aquele monte de jogador do mesmo lado, é uma questão que o próprio Guardiola já usou no City também, né? Povoar um setor, atrair a defesa para ali e concluir do outro lado. Sim, o Guardiola tá surpreendendo quem pensava que ele era um cara o banjo de uma nota só, né? Ele mostrou que ele é aquele violão de 12 cordas, né? Ele não tem um repertório limitado e ele pensa muito no material que ele tem e no país onde ele está inserido. Ele consegue perceber questões culturais do futebol local e aplicar isso à característica dos jogadores dele. Então o City muitas vezes abriu mão daquele jogo posicional ortodoxo. O Guardiola manteve os princípios de ter a bola, de buscar os triângulos, o terceiro homem livre, que são coisas conceituais, mas o jogo posicional muitas vezes se desfez, né? Ele deu mais liberdade para os jogadores se aproximarem em um dos lados para criar vantagens no lado oposto. Não é o que o Brasil faz. O Brasil aproxima para criar vantagem naquele setor mesmo, que é o do Neymar, né? Mas o City muitas vezes aproxima e cria um número grande de jogadores no mesmo setor para criar uma vantagem no lado oposto, onde está lá o extremo, para receber uma inversão. Enfim, o Guardiola decepcionou os seus críticos nessa temporada. Renato, a gente já tem aqui, X1 já é uma possibilidade. Congestionar o setor para dar vantagem numérica no setor também é uma outra possibilidade. E um 9 físico para dar profundidade e jogar essa linha lá para trás também pode ser uma alternativa para vencer uma linha de 5. Botar um 9 físico lá empurrar os centrais lá para a marca do pênalti e para abrir, não necessariamente que isso vai ser o efeito direto, mas para abrir um espaço na frente da área, em frente ao funil ali para daqui a pouco ter o chute, a segunda bola, também pode ser uma possibilidade, Renato? Sim, é uma das, né? Eu acho que, pelo menos nos últimos jogos, eu acho que a seleção brasileira mostrou isso muito de bom, cara, principalmente no último jogo.
Achei que colocou muita gente na entrelinha ali, rodando. Eu vejo hoje, principalmente o lado esquerdo do Brasil, muito associativo, né? Jogadores com muita qualidade e criatividade para criar situações. E eu já vejo o lado direito um pouco mais agudo. Eu acho que a seleção em algum momento vai tender a criar pelo lado esquerdo e trocar corredor para atacar pelo lado direito. Eu acho que o lado direito da seleção hoje, com o Danilo, com o Paulinho, com o William, é um setor mais agudo, de mais força. Então eu acho que essa troca de lado também pode ser algo muito importante. Lembrando que não pode ser uma bola muito viajada, né? Tem que ser uma bola mais rápida, porque assim como essa linha ocupa uma maior parte do campo, se essa bola viaja, a linha vai flutuar junto, o lateral vai fechar, o outro zagueiro vai fechar, e aí a gente já tem uma sequência de coberturas ali que é difícil bater. Mas sem dúvida, você empurrar, eu acho que o papel do jogador que gera profundidade é muito importante. E mais que isso, não só gerar profundidade, eu acho que precisa, não só a linha de 5, eu acho que a linha defensiva, ela precisa ser agredida. Você precisa colocar movimento, precisa colocar infiltração, mesmo que a bola não entre. Eu acho que esse é um problema que eu vejo hoje no Brasil em fase ofensiva, é que falta movimento em alguns momentos. Infiltração, você tem que deixar essa linha defensiva ligada a todo momento. Se você chega com a bola do lado, enfia um monte de gente na área e faz o cruzamento antecipado, né, que a gente fala, não adianta muito. Então eu acho que o professor Roger Machado uma vez me falou uma coisa bem legal. Para você quebrar qualquer bom sistema defensivo, independente de linha de 5 ou de linha de 4, o passe ele tem uma relação muito grande em se alternar velocidade, distância, direção. Então é muito importante você também estar com um time confiante para poder forçar um passe, para você poder jogar de primeira principalmente, né? Porque é nesse momento que você tira alguém do lugar, é o movimento. Eu acho que uma outra questão, tem equipes que jogam com uma linha de 5 e uma linha de 3 na frente, que é algo que eu pessoalmente não gosto muito. Eu acho que fica muito campo para 3 jogadores flutuarem. Equipes que jogam no 5-3-2, né? Quando deixa 2 caras na frente, até para segurar 3 jogadores do adversário, né? Muito essa questão de colocar mais gente no campo ofensivo, o outro tentando segurar o máximo, algo que o Liverpool faz muito bem, mas quando você pega uma linha de 5 com uma linha de 3, eu acho que esse espaço para um arremate de média e longa ele fica um pouco mais evidente, porque a linha de 5 para flutuar de um lado para o outro, ela consegue ocupar um espaço maior, mas 3 jogadores flutuando, aí já é algo mais difícil, né? Você precisa de uma resistência maior, esses jogadores precisam estar fisicamente muito, muito fortes. Então eu acho que a questão da profundidade é muito importante. E arriscar, cara. Nesse momento, arriscar uma bola de fora da área, como você mesmo disse, na entrada da área. Às vezes essa bola vai gerar um rebote no segundo lance e vai fazer com que essa linha de 5 esteja saindo e você faça um movimento ao contrário de infiltração. Acontece muito isso contra a linha de 5. Às vezes uma equipe gera um rebote, está muito bem preparada para conseguir a bola para gerar um segundo lance. Algo que o Cristiano Ronaldo faz muito bem, que é entender o momento que a linha está saindo, né? Que essa bola negativa faz com que a linha saia, né? Tire campo do adversário, e você recuperando essa bola logo em seguida, gerando um segundo lance e conseguindo pegar a infiltração do atacante. O Suárez faz muito bem isso também, que é o momento que o zagueiro, o lateral está saindo e você faz o movimento ao contrário, em condição legal, no impedimento. Acho que é muito importante. Acho que o que o Cecconi disse é a grande verdade. Acho que tudo vai depender do que você detectou ali de padrão, de espaço, de característica dos atletas e explorar. Mas de uma maneira geral, acho que é isso. É movimento, troca de lado rápido, alternância de passe de velocidade, infiltração, atacar muito a linha. Eu acho que é por aí, se a gente for pensar de uma maneira mais geral, não analisando um time sozinho, assim, só esse time, só essas peculiaridades. Myron, vamos voltar para o basquete então, voltar para o triângulo ofensivo de Phil Jackson. Uma linha de 5, a gente precisa gerar espaço, né? Talvez a gente precise de Firmino. Mas a questão do Firmino toda na linha de 5 é que a linha de 5 tu vai, dependendo da linha de 5 que tu pegar, por exemplo, a da Sérvia,
tem os caras que perseguem de ficar 2 lá na sobra. Daí o jogo por dentro de Paulinho tem que aparecer, o Neymar teria que vir na diagonal, sabe? O nosso lado direito, que é o William, que como o Renato falou, ele é mais agudo, ele não faz a diagonal. Aí tu tem as chaves da linha de 5. E tu quer uma coisa que quebra muito a linha de 5 também é o meio espaço, que é entre o ala e o zagueiro. E quem preenche muito bem ali é o Paulinho. Como o Tite falou, é um mesala, que é um termo muito italiano até, dos anos 80. E o Paulinho infiltra muito ali. Daí ali tu pode ter uma chave de espaço para alguém infiltrar também. O grande problema da linha de 5 contra o falso 9 é muito complicado. É muito complicado. Tu ter o Firmino ali, tu ter o Jesus ali para ter um pivô para alguém que vem de trás ou para alguém empurrar a marcação, como até o Firmino já fez contra o Uruguai, e o Renato fez esse post fantástico na ESPN na época, que era para que serve um centroavante. O Firmino num jogo contra o Uruguai que tava ruim, nem era uma linha de 5. Ele empurrou, o Paulinho veio de trás com a bola para fazer o gol. Isso pode acontecer com o Firmino também, mas com o Jesus ela é muito mais evidente. Tem o meio espaço e tem esse 1 para 1. Mas a questão toda para tu ter o Firmino é se eles vão te perseguir ou não. Se for uma linha de 3 bem zonal, aí fica bem complicado. É uma chave que eu acho que ela não vai ter tanto assim na Copa. E falar em meio espaço, Gabriel, meio espaço exatamente onde Cristiano Ronaldo fez praticamente uma temporada inteira, temporada passada. Agora nessa ele voltou a correr da pique de 40 metros. Na temporada passada ele ficou uma temporada inteira fazendo gol entre o central e o lateral. E falando em Espanha, o toque de bola rápido, como o Renato falou, também é uma grande possibilidade de quebrar uma linha de 5, né? E essa troca aí cada vez mais intensa, né? Porque, querendo ou não, quando tu tem um ataque muito posicional, que acaba ainda tendo, mesmo que times como o Zidane mostram essa mudança, times como o do Klopp, que é uma movimentação absurda, o jogador não tem que ficar preso numa função única, essa velocidade tem que ser muito, muito, muito intensa. Assim. Então na Espanha é uma possibilidade, e a Espanha ainda tem um fator, né, que quando perde a bola, a pressão lá em cima ela é muito interessante. Eu acho que ainda pode ter alguma mudança dependendo do Thiago pro Koke, porque o Koke é mais físico, mas trocar passe vai ser muito importante. E pegando esse exemplo rápido até da Espanha, um cara que pode ser o diferencial pode ser o Isco, porque o Lopetegui fazia isso. Eu imagino que o Hierro vai fazer a mesma coisa, porque não vai mudar na Copa alguma movimentação, mas o Isco era o cara que tinha liberdade para fazer os movimentos que ele queria, partindo da esquerda para dentro e coisas desse sentido. Sim, ele tinha uma total liberdade nesse modelo da seleção espanhola, mas movimentação e o toque muito rápido, acho que vai ter que ser muito interessante, e o Rodrigo pode ajudar nisso, que o Rodrigo é um atacante que tem movimentação, sabe a hora de abrir espaço, sabe a hora de atacar ele. Eu acho que, pegando esse exemplo da Espanha também, é toque rápido, aproveitar qualquer brecha que tiver, mas tem que ser muito intenso na troca de passe. Amistoso contra a Itália mostrou muito isso, né, Gabriel? Ele jogou só com meias, né? Não jogou com nenhum centroavante. Exato, era o Isco, Asensio, enfim, a Espanha tem muitas peças nesse sentido e trouxe até o Aspas e o Rodrigo, o Diego Costa, mas eu imagino que vai pegar realmente jogadores de muita movimentação para abrir esses espaços todos, porque é a grande qualidade dos jogadores que tem, né? Se não tem um centroavante que vai fazer 40, 50 gols, então aproveita a criatividade dos teus meias que também sabem fazer gols. Que timaço a gente montou aqui hoje, Renato Rodrigues, Eduardo Cecconi, Myron, Gabriel, e eu tô me segurando porque a vontade é de começar a discutir futebol sobre todos os aspectos, sair da linha de 5, passar para o meio de campo, chegar no ataque, discutir absolutamente tudo. Afinal de contas, a gente está em época de Copa do Mundo, mas a gente tem uma limitação temporal aqui, porque chegou a hora das dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. Eu tenho notado, pelo menos na minha TL, eu tô muito feliz porque a geração de conteúdo de altíssima qualidade sobre futebol tá vivendo uma época de ouro. Essa pré-copa inspirou muita gente a falar sobre futebol de maneira profunda, reflexiva, trocando uma ideia
para saber os conceitos de jogo, ou até mesmo sobre questões históricas do futebol. A gente está vendo análises de Copa do Mundo muito antiga, está identificando movimentos e padrões que a gente imaginava ser moderno, se repetindo. Então eu estou muito feliz, eu estou me deliciando a cada dia, lendo e aprendendo sobre futebol. E a minha dica futeboleira é totalmente caseira, é o Guia Tático do Futuri para a Copa do Mundo, um documento em forma de arte o time Futuri, e eu queria deixar aqui meus parabéns e o muito obrigado. Gabriel, Vini, Felipe foram fundamentais, Mairo também participou direto desse guia, mas tem textos de André Fury, Paulo Calçade, Dias Mirandinha, mais um timaço de colaboradores que fizeram as análises, todas elas profundas e objetivas de cada uma das seleções, e tudo num documento que é uma obra de arte. Por favor, acessem o www.futuri.com.br, acessem e façam um download gratuitamente. Gabriel, qual a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira é... Bom, eu sou muito fã do Tino Marcos, né? Eu acho que ele é um dos grandes repórteres de TV, talvez seja o grande repórter de TV hoje quando a gente fala sobre texto e produção, assim, de material. E o Vitor Canedo, nosso parceiraço lá do Globoesporte.com, se deu o trabalho de publicar todas as matérias que ele fez para o Jornal Nacional, que o Tino Marcos fez para o Jornal Nacional, apresentando o perfil de cada um dos jogadores convocados, mais o técnico Tite. Cara, são histórias fantásticas, assim, tem algumas histórias muito emocionantes. Eu falo muito pelas caras do William, o jogador do Chelsea. Ele conta sobre quando ele perdeu a mãe e como ele superou isso. Tem histórias assim, extremamente fantásticas. Cara, é um negócio que o texto do Tino Marcos é excelente, então eu acho que isso já diz muito sobre esse material. É só ir lá no perfil do Canedo, ele tem lá a thread gigantesca com 24 publicações, né? Todos os jogadores mais o Tite. Muito bacana porque conta a história de todo mundo que está na Copa e como o futebol, além de tática e técnica, são histórias e são pessoas que estão disputando seu grande sonho, que é conquistar uma Copa do Mundo. Graças, Gabriel. Valeu, Dinho, valeu, Renato, valeu, Secone, valeu, Myron. Uma baita aula, aprender sobre isso, falar sobre essas linhas de 5, movimentações, enfim. Vamos lá, porque a Copa só começou. Myron, tua dica futeboleira? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí ao Secone, ao Renato, que é meu irmão mais velho, né? Por esse baita podcast, foi muito bom. Ao Gabriel nem tanto, né, presidente? Mas a minha dica de hoje, cara, é uma dica bem temporal mesmo, assim. O El 9 um site mexicano, meu espanhol é horrível, um site mexicano vem fazendo análises da Copa. Eles fizeram uma análise do jogo de hoje do Golovin, que foi o grande craque do primeiro dia de Copa, que a gente ficou muito surpreso, inclusive. Eu fiquei muito surpreso porque eu não sabia que ele era tão bom assim. As ações do Golovin subiram no mercado, né? Sim, a Juventus vai pagar 80 milhões de euros agora. Não, vai ter... o Arsenal vai comprar. Não, nem nessa não. Tu quer ele no teu time, né? Aí a dica é sobre a partida do Golovin. Eles fizeram um negócio bem legal lá chamado A Figura do Dia. Essa é a minha dica futeboleira aí. E já dá tchau pra vocês aí. Foi um baita podcast, prazer falar com vocês. Graças, brigadão, Myron. Renato, tua dica futeboleira? Pô, cara, tem algumas, velho. Eu vou ser bem breve aqui. Primeiro, o livro do Agustin Peraita, que é um parceiraço nosso aí. Tô terminando de ler e é um livro muito legal. Quero que minha equipe jogue como o FC Barcelona de Guardiola. Lembrando que o futebol não é o jogo do Guardiola, não é o jogo do Mourinho, é todos os jogos. Acho que é importante a gente sempre salientar que o futebol é democrático e existem várias maneiras de se jogar. Mas é um livro bem legal. Uma outra questão, vocês falaram do guia tático aí do Futuri. O guia, os textos sobre as seleções, uma pegada mais tática do Rafael Oliveira no lance, está muito legal. E por fim, um jabazinho aí que eu fiz um pouquinho antes de começar a Copa, tem lá no meu blog na ESPN a análise do Tiará, que é um jogador que veio do Júnior Barranquilla pro Atlético Mineiro, e do David Terence, que é um menino do Danúbio também. Eu destrinchei ali tecnicamente, individualmente, como cada um se comporta, o que tem de bom, de ruim. Eu acho que ficou bem legal aí, o torcedor do Atlético pode conhecer os novos reforços e outros torcedores também que vão enfrentar esses jogadores. Ficou bem legal esse material.
Renato, muito obrigado por estar no time Futuri com a gente aprende muito contigo, a gente tem muito orgulho disso, é demais ler teus textos, ver o Data ESPN, aprendendo Data ESPN, muito obrigado por tudo isso, Renato. Pô, obrigado a vocês, é sempre um prazer estar com vocês, porque às vezes a gente tá na correria, tal, mas é sempre um prazer, não hesitem em me chamar, porque é muito prazeroso para mim também ter esse tipo de diálogo, aprender, escutar um cara que nem o Cecconi, que é um cara que sempre que dá também na correria dele a gente conversa. Vocês, é sempre um prazer. E precisando é só chamar, a gente tá ali. Caminhozinho de formiguinha, né? Passinho por passinho, aos pouquinhos a gente vai colocando nosso conteúdo aí, as pessoas vão conhecendo melhor, se preocupando com a nossa linguagem, tentando levar esse conhecimento de uma forma mais pura para as pessoas, sem guerra, mais paz e amor. Eu estou mais nesse pensamento agora, e vamos que vamos, e vocês estão de parabéns, primeira Copa aí do Futuri, eu tenho certeza que vai ser uma grande cobertura, eu estou acompanhando aqui o material, e obrigado por tudo mais uma vez. Demais. Cecconi, tua dica futeboleira? Eu ia fazer uma só, mas como o Renato fez um jabá, eu vou fazer também. Mas eu vou começar aqui por um cara que é bastante polêmico nas redes sociais, mas que ele tem um viés não apenas tático, mas também dos aspectos emocionais, e como o Gabriel, eu acho que falou sobre valorizar o lado humano e os jogadores não sendo máquinas, embora cumpridores de instruções, é o blog do fake Joseph Bojic no medium.com. Ele tem uns textos muito bons sobre tática, sobre ataque posicional, sobre a diferença disso para o jogo de posição, que é um texto extremamente denso, mas ao mesmo tempo ele vai lá abordar a questão do Marcelo ser um jogador de bola e todo o amor que ele tem ali sobre a seleção brasileira. Então, para quem gosta do lado humano e para quem gosta do lado tático. Cecconi, não é tu, fake? Não sou eu, meu. Eu já disse algumas vezes que me perguntaram, quem me dera se eu fosse ele, eu tava rico, porque ele sabe muito mais do que eu. Mas eu sou um leitor assíduo e acho que ele dá uma boa contribuição, embora às vezes discuta um pouco pessoal ali, mas como eu não participo dessas polêmicas, eu só me interesso mesmo pelo conteúdo que ele gera, que é um conteúdo de alto nível. E a segunda dica é o meu canal no Vimeo, vimeo.com, Eduardo Cecconi. Ali tem vídeos de seleções históricas e muitas delas defendendo em linha de 5, Argentina de 86, Dinamarca de 86, Bulgária e Alemanha de 94, e com encaixes, com setor. Então dá para ver várias maneiras diferentes de se fazer futebol ao longo dos anos, desde 1954. E Cecconi, e muita gente vai se surpreender com grandes atacantes acompanhando o lateral até a sua fase defensiva. Exatamente. Quem achava que era uma bagunça o futebol antigamente vai ter um choque vendo esses vídeos, porque era muito organizado dentro dos conceitos que os treinadores tinham na época. A maneira como se defendia e como se atacava tinha muitos conceitos que são revisitados hoje em dia e que se acreditam serem criações atuais, quando na verdade são inspirações. E o próprio Guardiola já falou, né, que muito se inspirou no futebol sul-americano, e tu olha a Argentina de 82 com o Losango, com o Maradona sendo enganche e 2 pontas abertos sem centroavante, e tu vê o Messi de falso 9 com o Davi Villa e o Pedro abertos. Era um sistema muito parecido. Então, ou o Garrincha fechando linha de passe, fechando o lado oposto, disciplinado taticamente também. Isso tudo quebra muitas ideias que a gente tinha estabelecido. É demais mesmo esses teus textos, esses teus vídeos, cara. E eu até estava fazendo para projetos profissionais, mas pretendo continuar, porque faltou muita coisa que no editar tu acaba aprendendo e fica com vontade de ver mais coisa. Então eu vou continuar abastecendo esse canal por espontânea vontade agora, para
a gente continuar debatendo sobre essas seleções e times históricos aí e ter a oportunidade de comparar com o que acontece hoje. Cecconi, muito obrigado por acreditar no Projeto Futre, por estar vestindo a camisa do Futre, por estar com a gente, por estar compartilhando conhecimento, distribuindo esse conteúdo e também colaborando com o Pense o Jogo, com essa disseminação de conteúdo de uma nova era de análise no futebol, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Tamo junto, sempre às ordens. E aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review. É muitíssimo importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão. Sigam também a nossa playlist futebolera We Love Football do Futre FC no Spotify. Invadam também o nosso site futebolero www.futre.com.br. Curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram do perfil Futre FC. E vamos invadir o YouTube. Acessem agora Futre FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades e nos encontramos por lá todos os dias que houverem jogos nessa Copa do Mundo. Todos os dias terão uma live às 22 horas, live futebolera do Futre. E também no Futre o unboxing, o que está nessa semana no ar no nosso canal do YouTube, é sobre Pedro Queixada do Fluminense. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão da Pitch Invaders. Projeto Futre apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.future.com.br. Pense o jogo.